Eu sou Etienne Arruda, eu sou coaching de negócios, sou estrategista de negócios também. Eu tenho uma empresa que eu fundei há alguns anos atrás chamada Excellence. A Excellence é uma empresa que tem uma fomentação em vários países do mundo e trabalha com treinamentos de alto impacto. Eu também sou jornalista e escritora e trabalho para algumas revistas no Brasil, como a Graça, as Igrejas da Videira também. Eu faço traduções para algumas pessoas no exterior e alguns nomes vocês conhecem. Então é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês o que é que eu acumulei nesses mais de 25 anos de carreira. E o que eu aprendi nas corporações, o que é interessante a gente ter como algo para ter no nosso coração ao longo de todas as nossas mudanças. Mas antes de qualquer coisa, eu queria celebrar a presença de algumas pessoas aqui que são muito especiais para mim. Quem é que está aqui do IBC? Pode ficar de pé um pouquinho, por favor? Eu queria uma salva de palmas para esses heróis, por favor. São coaches renomados. Muito obrigada por vocês estarem me prestigiando. E a minha mãe, essa mulher bonita, de 81 anos. Muito obrigada, mãe. E a minha família que está aqui me prestigiando também, os amigos, muito obrigada. Mas mais que tudo, hoje nós estamos irmanados em torno de uma inteligência que nós precisamos ter todos os dias. Você não é hoje o que você foi ontem. Você não é hoje o que você foi em nenhum momento da sua vida. Na verdade, a sua vida começa sempre hoje, sempre agora. Não há nada que você tenha no passado, nenhuma memória, nenhuma lembrança, que vá significar quem você é hoje. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu escolhi um tema que fala sobre mudanças, porque elas são realmente o que nós mais precisamos estar preparados para viver, porque é o que nós mais vamos viver mesmo. Nós mudamos todas as manhãs, principalmente as mulheres, né? As mulheres acordam um dia felizes, um dia alegres. Pode sorrir que é um reconhecimento nosso. E os homens, eles vivem mudanças em aprender a lidar todos os dias com a gente. Olha que coisa linda. Eu já me sinto mais feliz agora que vocês entenderam. Eu podia parar a palestra aqui. Mas para que mudar? A primeira coisa que a mudança traz para nós é medo. Porque o conceito de mudança faz com que a gente pense que ao mudar a gente vai deixar para trás alguma coisa que a gente acumulou até ali. Então, assim, eu não quero mudar. Eu levei tanto tempo para chegar aqui, agora eu vou mudar? Esse pensamento nos faz ficar presos a alguma coisa que não existe. Só existe na nossa mente. Então, o medo de mudar faz com que a gente fique parado, mas ele briga com um conceito. A gente diz assim, eu preciso mudar. Se tem uma coisa que todo mundo diz o Brasil precisa mudar. O Brasil precisa mudar, o governo precisa mudar, os vizinhos precisam mudar, os chefes precisam mudar, menos você. E se você descobrisse que, na verdade, quem precisa mudar é você? Você muda já todo dia, mas essa mudança é uma mudança talvez inconsciente. Hoje nós vamos falar das mudanças conscientes. As pessoas dizem, eu preciso mudar de vida, preciso mudar de emprego, preciso mudar minha vida financeira, preciso mudar de atitude, preciso mudar de amigos, preciso mudar de casa, de carro, de reação. Quantas pessoas querem mudar de reação? Explodem, falam o que não queriam, dizem coisas que não deviam dizer, ou não queriam dizer. Tem pessoas que têm amigos, tem gente que tem amigo que podia ter inimigos, né? Tem amigo que só precisa dele. Ele já é seu inimigo. Então ele quer mudar, ele fica fazendo cursos, ele vai a lugares, ele está procurando o lugar dele. Mudanças. Todos nós buscamos mudanças todos os dias, consciente ou inconscientemente. A minha conversa aqui com vocês é como mudar da maneira que eu quero mudar, para onde eu quero mudar, e como é que eu faço isso de verdade na prática. Eu não vim aqui contar historinha, falar palavras bonitas, com voz bonita e num lugar agradável. Eu vim falar com pessoas pensantes que querem de verdade uma mudança na vizinhança, na maneira de viver, na forma de pensar, querem ser mais isso ou menos aquilo. Vamos falar de mudanças. Mudar tem a ver com a maneira que eu vejo o momento. Aquela senhorinha bonitinha da foto ali, ela saltou de paraquedas. Ela está bem aqui nessa segunda foto aqui, ela está no ar. E eu escolhi essa mulher porque eu achei demais ela querer celebrar 100 anos de vida saltando de paraquedas. Olha que programão. Nós vamos sortear hoje aqui um salto de paraquedas, para quem fizer 100 anos. E essa mulher, ela é um exemplo de mudança, ela superou a si mesma. Quantas vezes na vida dela, ela deve ter tido medo de altura.
Os medos fazem com que a gente não queira mudar, porque eles nos prendem ao que somos agora. Mas o que somos agora já está em mudança. A mudança é um alinhamento interno que me faz atingir um resultado desejado. Olha que conceito interessante. Quando eu tenho um alinhamento interno, eu alcanço um resultado desejado. E isso é uma mudança. Quando eu estou desalinhada internamente, eu nunca vou na direção do que eu quero de verdade. Às vezes eu não sei nem o que eu quero. E sem isso, a flecha não atinge o alvo. Então, vamos definir o que é mudança, né? A mudança, é importante saber dela é o seguinte. O que você é agora sentado aí, me assistindo, é resultado de tudo que você traz até agora. Das escolhas que você fez, das mudanças que você foi fazendo ao longo da vida, o cabelo que você cortou, a tinta que você escolheu pintar o cabelo, e o carro que você trocou, aquela pessoa que você não escreveu mais ou escreveu demais, casou com ela, né, Ju? Aquela pessoa que tocou seu coração, você está aí sentado, é o resultado das mudanças. Você é o resultado. E agora? Você está feliz com o resultado que você tem aqui agora? Essa é a minha grande questão dessa noite. Se eu posso ou não mexer na minha vida hoje, agora, aqui nessa noite, em Alphaville, de maneira que o meu próximo resultado vai ser um resultado extraordinário e que eu planejei. Vamos ver como é que fica isso. Isso me faz pensar numa coisa chamada estado desejado. Eu estou num ponto A e eu quero chegar num ponto B. Eu vejo o meu estado atual e quero saber qual é o meu estado desejado. Exemplo, eu quero ser uma pessoa formada num determinado curso, eu quero viajar para determinado país, é o estado desejado. Para isso, eu vou ter que fazer um trajeto. E esse trajeto, pode ser que o que eu estou fazendo agora não me leva para esse trajeto. O seu estado atual vai se perpetuar, porque você vai acabar não indo na direção do estado desejado. Então, aqui cabe uma pergunta interessante. Será que o que eu estou fazendo realmente me leva para o estado desejado ou não? Se eu ficar exatamente como eu estou agora, eu vou chegar no estado desejado? Eu dou aula de inglês para algumas pessoas, num curso bem avançado, e a primeira coisa que todo mundo me diz é o seguinte, vamos ver quem se identifica pode sorrir. Eu preciso falar inglês. Eu preciso falar inglês, a pessoa diz. Precisar não é bem a questão. Você tem que ter um planejamento para chegar naquele estado. Qual é o seu estado atual? Você não fala inglês. O que eu preciso fazer para falar inglês? Se você não descobrir esse caminho, daqui a alguns anos você vai estar sentado aqui de novo, a gente vai conversar de novo sobre mudanças. E eu quero escolher outro assunto. Quero escolher celebração no próximo. Eu quero falar duas coisas sobre mudanças. A primeira, eu só mudo o que se torna intolerável para mim. Então, se você tolera alguma coisa na sua vida, ela não vai mudar. Se alguém trata você friamente, se alguém não te nota, se você tem algo que você quer que modifique, mas você tolera, não vai haver mudança. Uma segunda coisa sobre a mudança é que o que eu aceito como está, vai permanecer como está. Então, nesse momento da sua vida, se tudo que você tem na mão está de acordo com o que você planejou, então, ótimo. Se não, para que você chegue num outro estado, você vai ter que passar por esse passo aqui. Se tornar alguém que não tolera mais a situação do jeito que está e você não aceita mais do jeito que está. O Brasil parece estar vivendo esse momento. Apregou nas ruas que não aceita as coisas do jeito que estão. Mas e se você descobrisse que o Brasil é você? E se cada um de nós soubesse que a mudança está dentro do nosso coração? São os nossos gestos cotidianos, as nossas escolhas cotidianas que fazem o nosso país. Seria bem interessante. Aí a pergunta interessante também. O que me impede de mudar? O que impede uma mudança de acontecer? Crenças limitantes. Crenças limitantes. Eu fiquei pensando, como dizer para eles o que seria crença limitante, que não tem nada a ver com fé. Não é uma fé. Crença limitante são as certezas que você traz dentro de você. São os óculos. E ali na foto a gente tem um animal preso por uma dessas cadeiras de polipropileno, uma cadeira de plástico. Se ele puxar, ele sai, não é? Não é verdade? Mas ele não acredita que pode fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar aí.
Muitas vezes nós agimos como esse animal. Não sabemos o que nos prende e permanecemos ali. Essa é uma noite de transformação. Ninguém tem esse tempo para ficar sentado conversando sobre nada. Nós estamos aqui para falar sério, como mudar, como fazer com que a nossa crença limitante pare de nos prender a uma situação que não queremos mais. Eu trouxe para vocês uma segunda história, mas antes quero dizer que crença limitante é um aprendizado, é uma interpretação da realidade. É a raiz das crenças limitantes. Isso está aí. Ou seja, o que eu ensino para uma criança, é o aprendizado dela, vai ser uma crença limitante para ela. Se você disser para uma criança, você não faz nada direito. Será que você nunca ouve quando eu falo? Você parece seu pai. O pai, né, gente? Você parece sua mãe. Aí a criança fica pensando, não sabe se isso é um elogio ou uma bronca. Mas ela vai pensar, toda vez que a minha mãe ou meu pai fizerem alguma coisa errada, eu vou me parecer com eles. É uma crença limitante. Ela vai ficar presa lá. Esse pernil aqui, alguém jantou? Todo mundo jantou aqui? Ai, que pergunta, hein? Pois é, esse é um pernil. Eu trouxe esse pernil para contar uma história. Era uma vez uma moça que casou e ela foi fazer um pernil para o marido dela e ela fez da única maneira que ela sabia. Ela deixou o pernil assando por 8 horas com a porta do forno entreaberta. E o marido adorou. E ele falou assim, eu quero que você faça sempre esse pernil para mim, foi o melhor pernil da minha vida. Aí ela foi na mãe dela e falou, mãe, eu fiz um pernil que ele falou que era o melhor da vida dele. Qual que é o segredo? Aí a mãe falou, filha, é o forno aberto. Você deixa o forno aberto, 4 dedinhos assim, o pernil não tem para ninguém, 8 horas ali. Aí ela, mas mãe, como é que você sabe disso? Ela falou, foi sua avó que me ensinou. Aí ela foi na avó. Vó, como é que você sabe que se o pernil deixar 4 centímetros aberto o forno e 8 horas cozinhando, ele vai ficar ótimo? Ela falou, quem me ensinou foi sua bisavó. A bisavó não estava viva, né? E ela disse assim, mas o que é isso, vó? Por que? Ela falou, filha, na verdade, quando a gente comprou o pernil uma vez, o forno não fechava, porque o pernil era muito grande. Então, eu peguei e deixei aberto o forno e teve que cozinhar mais tempo. Aí, sua mãe entendeu que era isso e todo mundo foi passando de geração em geração. E todo mundo cozinhava o pernil dessa maneira. É uma história que ilustra o fato de que muitas coisas que nós fazemos na nossa vida são coisas que nós aprendemos. Aprendemos dos professores, aprendemos dos chefes, aprendemos dos pais, aprendemos das pessoas que convivem com a gente, mas são crenças limitantes. São histórias, não é científico. E isso nos prende. Então, é aquela história assim, que se colocar uma lãzinha de alguma coisa no bebê, de algodão, o soluço passa. Não é? Ou então, que se deixar o feijão, não sei o quê. Essas crenças diárias, a gente carrega para o trabalho. Que se você dividir direito alguma coisa na empresa, alguém vai tomar o seu lugar. Se você falar isso, aquilo, se você der sugestão, você vai aparecer de mais ou vai aparecer de menos. Pode ser que você ache interessante, mas o jeito que você se veste no trabalho é fruto da sua crença limitante. Quantas vezes a gente vê em empresas pessoas que se vestem de mais ou de menos, porque elas estão querendo passar uma imagem ou outra, mas elas se vestem por crença limitante. E não funciona. A crença limitante sempre vai deixar você preso lá na cadeirinha. E aí, um outro assunto, por falar em mudança, são os hábitos. Gente, eu escolhi esse menino porque ele é tão bonito sorrindo, não é? Olha, por falar em mudança e por falar em hábitos, nós temos hábitos que nós aprendemos do dia a dia. São a nossa higiene, nosso jeito de tratar, é o meu jeito, eu não mudo, eu sou assim. Mas os hábitos, na verdade, eles são aprendidos e você às vezes nem sabe por quê. Sabe aquela história das pessoas que casam e sempre colocam a toalha molhada em cima da cama? Eu sei que não é o caso aqui de ninguém. Mas isso acontece, e às vezes dá briga, né, dizem. E por que isso acontece? Porque a pessoa aprendeu assim, é um hábito. Depois ela vai ter problemas para reaprender, né? Todas as coisas que a gente faz na vida são motivadas por hábitos que a gente tem. E esses hábitos, tem uns que são ótimos, por exemplo. Tomar um banho, comer saladinha. Aqui são os doutores da alegria, visitando alguém no hospital. Ler um livro, nadar. Aquele abraço grátis que é ótimo, né, pessoal? Os abraços grátis é tudo. Então, são hábitos excelentes. Mas há alguns hábitos que não são tão bons assim. Por exemplo, estacionar onde você não deve.
A fofoca, que é um hábito. A fofoca é um hábito corrosivo, ela diminui a honra dos outros porque você é incapaz de falar da sua própria. Então, a fofoca é sempre corrosiva. Quem fofoca do outro vai fofocar de você também. Isso aqui é a disfarçatez. A disfarçatez é a elegância da hipocrisia. É aquela pessoa para quem você mostra os dentes, mas você, na verdade, não mostra o seu coração. São hábitos nocivos que você carrega. Gritar é um hábito, jogar latinha, poluir rios, são hábitos. Hábitos. E o Brasil, ele é um país tão promissor, o mundo se derrete para o fato de que nós somos tão amáveis com todos. Mas nós temos hábitos que o mundo não compreende. O hábito de não abrir a porta para uma mulher, o hábito de não sentar quando tem um idoso perto, de não dizer obrigado, com licença, de tomar a palavra dos outros, o hábito de não nos elogiar, o hábito de não nos amar apropriadamente. Nós poderíamos fazer bem melhor, não fossem as nossas crenças limitantes e os nossos maus hábitos. Eu escolhi essa ilustração porque eu tive a honra, e o privilégio de trabalhar, de estudar recentemente com o Lucas. O Lucas é um atleta paralímpico cego e ele foi um grande exemplo em sala de aula de uma pessoa. Ele perdeu a visão com menos de 25 anos. E entre pensar em se matar e fazer outras coisas, ele resolveu ser atleta. Então ele começou a correr com esse treinador aqui, que também estava na sala. E nessa foto, ele está correndo amarrado por uma linha. Ele ficou tão empolgado nessas ocasiões, que nessa aqui ele soltou. Olha o treinador assustado. Ele esqueceu que ele era cego. E ele, na verdade, enxerga com a alma. Você chega perto dele, ele fala: Oi, Etienne, tudo bem? Como é que ele me viu? Esse cara não é cego. Ele é. Ele não tem a visão física, mas ele tem uma visão extraordinária. O Lucas pegou o hábito dele de ter medo e transformou em resultados. Ele vai competir agora nas Olimpíadas, nos Jogos. Que alguém tem dúvida que ele vai subir no pódio? Os hábitos podem se tornar o seu aliado. Se você tem o hábito de ser correto demais, talvez você seja alguém que possa transformar isso em negócios, possa transformar isso em relacionamentos corretos. Sabe aquela pessoa que nunca devia estar atendendo telefone na vida? Ela é amarga. Ela precisa ter o hábito de falar com pessoas. O que nos faz pensar, hábitos são desenvolvíveis? Eles são modificáveis? A resposta para os dois casos é sim. Hábito é uma escolha que eu repito. Se você tiver uma escolha hoje e você decidir que vai repetir, ela começa a se tornar um hábito. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Cuidado com as suas escolhas cotidianas. Às vezes você escolhe não falar que ama alguém. Você escolhe não dizer o quanto uma pessoa é importante para você. Você escolhe não dar um elogio. Você escolhe não ensinar o que sabe, com medo de perder, sempre crença limitante. Você está fazendo escolhas. Isso vai virar resultado. A nossa conversa hoje é sobre mudança. É tempo de melhorar isso, transformar isso numa coisa do passado. Hábitos geram resultados, sempre. E eu trouxe aqui uma avaliação, um olhar técnico sobre o hábito. Quem faz psicologia, eu gosto de psicologia, vai achar muito interessante essa parte. Veja, esse círculo aqui é um círculo técnico. Eu tenho uma prática, que é uma rotina, que me leva a uma recompensa, que é uma satisfação, que me leva a um reforço, um gatilho. Isso fica rodando. Peguei aqui um exemplo. Eu vou ao mercado e toda vez que eu vou ao mercado, eu quero comer chocolate porque eu quero uma satisfação, uma recompensa. E o gatilho qual que é? Eu estou com fome de doce, eu quero sair um pouco. Bonito isso, não é? Vamos pegar um outro exemplo. Eu estou numa roda de pessoas na mesa. Eu tenho ali a oportunidade de transformar tudo que eu quiser ali. A mente das pessoas, o momento, a emoção. Mas eu escolho aquele momento para falar mal de alguém na minha família, para diminuir a importância de alguém, ou para fazer com que o valor de alguém não seja tão bom quanto o meu. É uma escolha, é um hábito. O que está acontecendo aqui? Você está numa situação, uma prática, está procurando uma satisfação, e você pega um gatilho ali, um gancho, e solta o que você quer. E aquilo você vai ficando preso.
A pessoa que vive esse tipo de coisa, ela não consegue sair de rotinas. É a famosa pessoa que resmunga o tempo todo no trabalho. Sabe aquela pessoa que chega de mau humor? Ela tem prazer de viver isso. Vocês podem estar achando interessante eu falar muito de trabalho e dificuldades no trabalho. Mas eu vou dizer a vocês que pelo menos 75% de empresários que me procuram, eu não posso citar nomes aqui, são pessoas que reclamam de falta de comunicação na empresa. Como pode, num país, vivendo um momento delicado economicamente, alguém ter problemas na empresa por falha de comunicação? A gente fica pensando nisso. Como? Porque a pessoa traz dentro de si uma trava. Eu não aguento aquela pessoa, eu não consigo falar com ela. Isso é um hábito e pode ser superado. Vamos ver como é que ficaria esse círculo numa outra situação. Se eu quisesse mudar, se ao invés de eu ir ao mercado, eu resolvesse fazer uma lista de pessoas e eu resolvesse fazer uma gentileza a alguém ao invés de comer um chocolate, eu ia me sentir mais participativo. Às vezes a sua fome de doce é a fome de ser. Eu fiz alguns estudos antes de trazer isso aqui hoje, porque todos nós temos fomes de pertencimento, de amizade, de ser parte um do outro. E a nossa sociedade, por um excesso de competição, muitas vezes, nos oprime a ser pessoas assim, mais competitivas. Nós temos que aprender que nós somos parte um do outro. Então, quando você percebe que você pode se tornar uma pessoa que se habitua a transformar o seu meio, a fazer disso a sua rotina e fazer dessas recompensas alguma coisa incrível que vai transformar o seu meio, você vai se sentir não só participativo, mas muitas outras coisas. Você vai se sentir crescendo. O caminho é feito ao caminhar, não é? Tem muitos coaches aqui presentes, eles vão endossar isso. Às vezes você fala, eu não consigo, consegue. Faz um esforço, você vai ver. Faça um teste. Eu estou disposta a mexer nos meus hábitos. Eu não tenho que ser assim. Eu posso ser quem eu quero ser. Então, eu fiz aqui um pequeno exemplo para vocês verem. A consciência é onde quebra o hábito. Quando eu trago à consciência os motivos. Então, eu peguei aqui um exemplo. Vejamos. Onde é que eu estou agora? Em casa. Que horas são? 2:30 da tarde. Está lá em casa. Qual é o seu estado emocional? Solidão. Quem está perto de mim? Ninguém. Qual foi a ação anterior ao impulso que eu tive agora na minha casa? Eu respondi 3 e-mails. Subitamente, depois que eu escrevi aqueles 3 e-mails, eu estou sozinho em casa, me senti sozinho, o que eu fiz? Eu preciso de um chocolate agora. Ou então, eu preciso de um sorvete, eu preciso de alguma coisa. Na verdade, você já não está mais ouvindo a sua voz interior. Aí entra em cena quem? O hábito. Eu vou fazer aquilo que a minha mente está programada para fazer. Se for assistir televisão, eu vou assistir televisão. Se for pendurar no telefone, eu vou pendurar no telefone. Porque você não tem o hábito de ler. Você não tem um hábito. Se eu falasse assim, quantos hábitos eu posso criar agora? Se eu passar de 5, eu vou ficar impressionada. Ler, ouvir uma música, ver um filme, dormir, você ir para a academia, nadar. Você vai perceber que as sociedades estão girando cada vez mais em torno de ações pontuais. Ir à academia, visitar alguém, comer, ver televisão. Eu fiz uma pesquisa nesse sentido, é impressionante o que a gente descobre nesse sentido. É como se as sociedades fossem sendo agrupadas em torno de alguns comportamentos, como os animais. Como é que eu mudo isso? Pela minha mente. Então, ao invés de eu falar que eu preciso de um chocolate agora, vou deixar esse chocolate para lá, e eu vou fazer uma lista, e eu vou dar um passo na direção do meu alvo. Essa saída, eu fiquei tão feliz quando eu bolei isso aqui para trazer para vocês, porque você, ao invés, você fica sem saber o que fazer, dá uma lista. Uma lista. Tem coisas que eu gostaria de fazer até o fim de semana. Coisas que eu tenho certeza que eu quero fazer até dezembro, até o ano que vem. Que tal um projetinho? Que tal o projeto de fazer alguém sorrir? Sabe que fazer alguém sorrir é o caminho mais curto para um sorriso. Por que não? Eu desafio vocês, adiante da próxima vez que vocês estiverem numa situação em que o hábito for entrar em cena,
você pega um caderninho e faz uma listinha. Vamos ver o que acontece. Mudar pode significar romper com o padrão. Talvez as pessoas vão começar a perguntar o que está acontecendo com você. Que você já não age tão impensadamente, você já não vai para a balada de qualquer jeito, você já não aceita qualquer convite, você já não fala qualquer coisa. Você vai começar a mudar, porque você está mudando por dentro, através da consciência. E isso pode te fazer ficar assim, ó. Mas acredite, vai valer a pena. O resultado vai ser bom. Mudar me traz a realidade. Eu pego as ilusões e descarto. E trabalho com o que é real. E o que é real está dentro de cada um de nós. A realidade não é esse lugar. Porque se esse lugar amanhã não existir mais, nós continuaremos existindo. A realidade não é a minha memória. Porque se eu perder a memória, eu continuarei existindo. Quantos não ficam em coma e você vai no ouvido da pessoa e sussurra? E Alzheimer, que você consegue fazer a pessoa sorrir com uma canção. Nós somos alguma coisa extraordinária entre o que sabemos e o que nós não sabemos. Somos nós. E mudar me faz vencer. Quando eu mudo, eu me preparo para uma mudança, para uma vitória que vem. Então, repare, se você é alguém que quer mudar só por mudar, está chateado, as pessoas falam que eu preciso mudar, nem você sabe no que quer mudar. Mas essa noite, eu quero que você mude na direção da vitória. Que vitória, Etienne? Olhe para os seus hábitos e descubra. Veja aonde eles trouxeram você e aonde é que eles vão te levar. Se você acha que está bem, você permanece. Se você acha que esses hábitos, essa forma de ser não está te levando ao objetivo, hoje é o dia da mudança. Então, é hora de você mudar, é hora de avançar e é uma hora de vencer. Esse capacete que eu tive o privilégio de segurar na mão foi de um rapaz franzino que tinha dislexia, que não sabia para onde ir na vida, e o pai dele deu um carrinho para ele brincar de kart. É o Ayrton Senna. Tenho muito orgulho dele, porque ele nos representou muito bem, a nós brasileiros. Ele fez com que uma música se tornasse um hino. Ele fez com que o medo da chuva fizesse com que ele ganhasse mais a cada corrida. Ele fez com que o nome dele virasse uma marca, que hoje é o Instituto Ayrton Senna, mas talvez seja uma marca de cada um de nós. Será que se nós partíssemos dessa vida agora, nós também deixaríamos uma marca? Um objeto que quando alguém pegasse, falasse assim, nossa, é ele, isso aqui é ela. Seja um livro, seja uma frase, seja uma música. Só você vai tomar essa decisão a partir de hoje à noite. Escolha a sua música. Escolha seu objeto, escolha você. Mude, mas mude conscientemente. E aí você vai chegar na vitória. Eu trouxe para vocês uma frase muito especial que está num trecho bíblico, porque eu sou cristã. E Paulo foi uma pessoa que mudou. Ele foi educado para ser o principal homem do tempo dele. Ele fez tudo em nome do que ele acreditava. E quando ele descobriu que as coisas eram diferentes do que ele pensava, ele decidiu mudar. Durante 14 anos, ele se reestudou. E foi ele que escreveu isso. Transforme-se através da renovação da sua mente, para que você experimente, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A transformação da mente é a nossa saída. A transformação da mente é a nossa vitória. É o que eu desejo para vocês quando vocês saírem por essa porta. Não saiam por essa porta como entraram. Conheçam a cada um. Falem de cada pessoa. Descubram-se, transformem-se. A palestra, para mim, atingiu o objetivo que eu queria. Conscientizá-los que com amor, com consciência, nós conseguimos trocar o amor por tudo isso. Essa é a mudança que nós precisamos. Muito boa noite e que fique no coração de vocês a certeza
de que vocês nunca mais vão ser os mesmos depois de hoje, porque as pessoas que voltarem aqui de novo, elas vão estar cheias de todas essas coisas que nós trocamos nessa noite. Muito obrigada.